Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o cenário nos ajuda a contar histórias. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Nem sempre quando a gente embarca em uma história, a gente presta muita atenção no cenário. Porém, embora a gente possa acreditar que às vezes o cenário é só mero pano de fundo para a história, na verdade ele é muito importante. Se esse é seu primeiro vídeo no nosso canal, assiste a outros vídeos. Nós temos essa série, você pode escrever uma boa história de ficção científica e pode trazer a dica que você estava precisando para começar ou para concluir uma história de ficção científica. E se lembra, se você gostar do vídeo, curta, compartilha e se inscreve no canal para ajudar a gente. Se não gostar, manda para o espaço. A principal função do cenário é nos situar no espaço e no tempo. Toda história acontece em algum lugar, ontem, hoje ou amanhã. Então, é por meio do cenário que você fica sabendo, mesmo sem que seja necessário o personagem dizer nada, onde a história está acontecendo e em que período. Se a história se passa em uma sociedade distópica, onde o mundo se tornou um deserto, como na série Mad Max, ou a bordo de uma nave espacial, como a Nostromo, na franquia Alien, o cenário em si já está contando uma história. Mesmo antes do surgimento dos personagens, a história já começou. Os cenários também podem ser usados para contar detalhes sobre os personagens, sem necessariamente dizer esses detalhes de forma direta. A gente pode saber um monte de coisas sobre os personagens só por explorarmos o cenário onde eles se encontram. Podemos saber informações sobre a sua situação financeira, qual a sua classe social, sua religião, qual o seu trabalho, o que ele gosta de fazer como hobby, ou até quem são sua família ou seus amigos. Tudo isso por meio das informações que nós encontramos no cenário. Agora eu vou usar um exemplo de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, para abordar uma outra característica do cenário de uma história de ficção científica. O livro Ficções, de 1944, é um verdadeiro clássico de Borges. Tem vários contos nesse livro que eu gosto bastante, como A Loteria de Babilônia, A Biblioteca de Babel, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, Faunes, o Memorioso, e o conto que eu considero ser um dos melhores contos de todos os tempos, Pierre Menard, autor do Quixote. Nesse livro, Ficções, tem um conto que não me chamou muita atenção, tanto é que eu nem lembro muito da sua história, porém, tem uma frase que é praticamente uma aula. Desde que eu a li pela primeira vez, ela me encantou demais. E se a gente conhece um pouco a obra de Borges, pelo menos um pouquinho, a gente consegue perceber que ele seguia à risca isso que ele escreveu. O conto que eu estou falando é Exame da Obra de Herbert Quine. E a frase é: também lhe parecia que o fato estético não pode prescindir de algum elemento de assombro e que assombrar-se de memória é difícil. O fato estético não pode prescindir, ou seja, dispensar, não levar em conta o elemento de assombro ou a estranheza. Uma das características principais nas histórias de ficção científica é que quase sempre os personagens estão colocados em um cenário estranho, ou que mesmo que não seja completamente estranho, ainda assim apresenta algumas coisas que são estranhas, se comparadas com a realidade. Seguindo o conselho de Borges, a estética não deve vir antes da estranheza. Parece que um certo ar de estranheza em relação com o cotidiano tem que existir, buscando atingir uma ruptura em relação à realidade. E muitas vezes os personagens serão afetados em maior ou menor grau pelo cenário, espaço, tempo que os rodeiam. Todas essas histórias de ficção científica vão precisar lidar com essa estranheza. Às vezes a situação é estranha para a gente, mas para o personagem aquela situação é bastante comum, é completamente ordinária. Mas às vezes a estranheza é compartilhada por nós como espectadores ou leitores, mas também pelos próprios personagens. Eles também estão achando muito estranhas aquelas situações que são apresentadas. Então, quando você estiver escrevendo uma história, não esqueça que o leitor precisa sentir essa sensação de estranheza. E você pode dar essa sensação a eles de diversas maneiras, e uma delas é por meio do cenário em que a sua história se passa.
lembra de Jorge Luiz Borges, que disse: o fator estético não pode prescindir de um certo elemento de assombro. O assombro tem que estar presente para chamar a atenção, para prender a atenção das pessoas em uma boa história de ficção ou de ficção científica. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do iceberg de Ernest Hemingway. Acho que você vai gostar dessa teoria. Antes da dica de concurso literário dessa semana, por favor, se inscreve no canal. Comenta se você concorda com a importância do sentimento de assombro, com a estranheza. E deixa um joinha no vídeo para o YouTube saber que a gente está fazendo um trabalho legal. 6º Prêmio Kindle de Literatura. A Amazon e o Grupo Editorial Record estão com inscrições abertas até o dia 15 de setembro para o Prêmio de Literatura, que vai pagar R$50 mil e a publicação do seu livro pela editora Record. Para se inscrever, o participante deverá acessar a página de login do KDP, seguir as instruções para publicar o seu e-book na Amazon, um livro digital, cadastrar a obra no programa KDP Select e inserir o termo Prêmio Kindle como uma das opções das palavras-chave do cadastro do livro e cadastrar sobre a categoria de ficção. É uma ótima oportunidade e eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o edital do concurso para você ver se você quiser. Eu acredito que você pode escrever uma boa história de ficção científica, basta você acreditar. Vem que eu te conto!